Olá, queridos, tudo bem? É o canal A Fênix, eu, Igor Moreira Pinto, escritor, blogueiro, youtuber, estudante de pedagogia, alguém que é como vocês, que chora, que sofre, que padece de alguns males ou dos mais variados, no sentido espírito, mente e corpo. Em A Fênix nós trazemos isso. Trazemos os casos da vida, do dia a dia, do cotidiano, trazemos profissionais que trabalham com a psique, com o comportamento humano e trazemos tudo aquilo que achamos pertinente trazer. Hoje em A Fênix trarei um pouquinho do que percebi com uma youtuber excelente, evangélica dentro dessa linha. Ela se chama Ana Paula Gomes e ela falou muito de Deus e na interação do homem com relação a Deus. Eu uma vez assisti em um dado filme que prestássemos atenções nos sinais. Os sinais pode ser um panfleto jogado na rua, pode ser uma notícia que escutamos no rádio, pode ser uma conversa alheia que acabamos escutando sem querer, pode ser algo inesperado que acontece em nossas vidas e não há uma só folha que caia que Deus não saiba. A princípio servirás ao Senhor teu Deus e o resto te virá por acréscimo. Também é uma grande realidade. Na minha vida eu costumo mentalizar fazendo a minha reforma íntima, dizendo que tudo na minha vida é para a glória de Deus e em nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe e em nome dele se opera milagres. Ana Paula Gomes, eu vi algo que me impressionou. Ela teve mais ou menos 688 curtidas em apenas 4 minutos, algo mais ou menos assim. As minhas informações podem sempre ser imprecisas e devem ser checadas, assim como tudo na vida, como aquela condição de um jornalista que precisa checar a veracidade de sua fonte e precisa escolher muito bem a sua fonte, porque na vida devemos ter responsabilidade, devemos ter uma autorresponsabilidade dentro de um caminho também do auto-mestre, sendo também válido a condição do autodidata. A Fênix eu já trouxe Roberto Chianchique, Augusto Cury, já trouxe também Pamela Magalhães, até errei o nome da valorosa psicóloga. Já trouxe ainda alguns casos, alguns comportamentos, algumas situações, um pouquinho da minha história. Eu que já passei e passo por tratamentos envolvendo o espírito, a mente, o corpo, o espírito e a matéria, esse nosso veículo, o corpo que temos que cuidar muito bem, com muito zelo, né? E temos que cuidar da nossa fé, nem que seja a fé em nós mesmos também é muito importante, a fé em que as pessoas vão nos ajudar nas mais variadas situações, onde eu tenho até um livro que trata de anjos do caminho, que era uma condição que ao longo de toda a minha vida sempre apareceu e acredito que na vida de vocês sempre aparece um ombro amigo, uma pessoa para lhe ajudar, tanto financeiramente, porque às vezes não conseguimos ganhar o nosso próprio pão de cada dia e aí passamos a viver ou da generosidade de alguns e muitos ou alguém, ou da caridade. E fora da caridade não há salvação. Bem, mas essa não deve ser a busca. Devemos ter desde cedo uma criação que nos leve a ser independentes. Eu vi até no Papo de Mãe, num programa muito interessante apresentado por duas lindas e jovens senhoras que já devem ser mães,
falando com o brilhante Fernando, não me lembro agora, o jornalista que apresentava o Bem-Estar, um outro grande programa da Rede Globo, e com uma psicóloga, dizendo que os filhos são para sempre e que até certo ponto é como se eles fossem os nossos bebezinhos, é como se não crescessem, mas esse não deve ser o tratamento. O tratamento deve ser tanto na condição jurídica, com relação às fases e idades, como na relação cronológica, respeitando a personalidade de cada um, respeitando o contexto social e socioeconômico em que cada um está inserido. E ainda o fato da educação que a pessoa, o seu filho, recebeu e o meio em que ele viveu. O meio inclui todo e qualquer grupo que ele formou e a condição basilar da família, né? Também a escola tendo um papel fundamental nesse sentido. Eu sou Igor Moreira Pinto, com trabalhos no Mercado Livre, na Amazon, na Caruá, na Prêmios, talvez ainda no Hotel Donana em Aquiraz, Praia do Presídio, e ainda no @Somos Crianças no Instagram, de uma lojinha próxima ao Colégio Batista. Eu tenho 6 blogs que são a Turminha, o Adolescer, as Profissões, a Águia, a Arte e a Literatura, tendo ainda Caminhar Místico e o Propósito. Como canais eu tenho esse que estou gravando, a Fênix, que ainda precisa crescer, assim como tudo ou quase tudo em minha vida, e tenho alguns que já estão crescendo mais, como o Pensador, que tem um inscrito, e ainda a Observação, que tem 2 inscritos. Já tem algumas curtidinhas, e a Observação, não sei bem se ainda o Pensador, eu ainda sou essa baguncinha, sou desorganizado, ainda sai um pouco de saliva de minha boca quando eu estou gravando, principalmente com entusiasmo, porque tenho problemas crônicos os mais diversos e sofro de problemas respiratórios desde tenras idades, praticamente desde que nasci. Meu parto foi cesárea e eu precisei do advento do fórceps. E às vezes esse tipo de coisa acontece. Tem também a nossa carga genética. É muito importante que nossos pais, avós tenham se cuidado para que a gente tenha propensões a adoecer pouco e a ter uma vida mais longeva, né? A gente pode ajudar imensamente nesse processo com a adoção da medicina preventiva. E você sabe qual foi o maior de todos os curadores, o médico dos médicos? Foi o Mestre Jesus. Então recorra a ele, mas recorra sempre também à medicina, fazendo os seus check-ups, hemogramas, exames e evitando ter medo, indo aos mais variados especialistas. Ter medo é quase inevitável, quase impossível, né? O medo é o termômetro da prudência, né? E que sejamos prudentes também na condição do vigiai e orai, ou do orai e vigiai. Tudo isso é muito importante, tudo isso será abordado em A Fênix, e saiba que você pode até abandonar a Deus, mas Deus jamais te abandonará. Você pode até virar as costas para o Senhor Jesus, ou para o mundo espiritual, para os santos, os profetas e os edificantes, mas em regra, eles não farão o mesmo com você. Então a prática da oração é muito importante, na condição de orar e vigiar sem cessar. E aí vamos seguindo nessa velha e boa verborrea, na condição de comunicador, onde atuo também
como comunicador e também no sentido da socialização no Facebook, ainda que um pouquinho, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, e tentando ter uma vida mais produtiva, mais participativa na sociedade. A socialização é fundamental. Há pessoas que são marginalizadas e excluídas, e essas pessoas às vezes fizeram por merecer, ou às vezes não. Essa coisa de merecimento ou não é muito relativo. Toda verdade absoluta é falsa, é uma grande burrice. É uma de minhas citações. O amor e o amar é outra delas. Tendo ainda, dou e logo recebo, recebo então logo compartilho, se doe. Bom, amanhã faço mais uma gravação, ainda tenho os blogs essa semana. Já estou me tornando aos pouquinhos alguém estudioso ou relativamente estudioso. Adoro a leitura, tenho tido esse hábito. Já tomo banho de sol, coisa que não estava fazendo e é fundamental para a condição da vitamina D. E também recomendo a ingestão de sucos, frutas, verduras e legumes. Bem, o maior alimento, na verdade, é o pão do espírito, mas o pão do corpo é fundamental. Não podemos viver sem um e nem sem o outro. É tudo uma questão de uma complementariedade, digamos assim. E aos poucos esse vídeo vai chegando ao fim em A Fênix, que tem a figura ou é do Goku ou é do Gohan, que estava em batalha. E nós nos encontramos muitas vezes em batalha nas nossas vidas. Em batalhas espirituais, emocionais, físicas, em batalhas com os nossos semelhantes, em batalhas com o nosso próprio eu. Porém, todas essas batalhas devem ser enfrentadas na condição do diálogo, na condição do exemplo do Senhor Jesus e da lei do amor, que diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, alma, fé, coração, e ao teu próximo, e entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Deixa o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, faça a sua inscrição, sua crítica, seu comentário, e mais uma vez repetindo o nome da pessoa que talvez seja uma pastora ou alguém muito próximo disso ainda, um evangélico de muita virtude, aparentemente, Ana Paula Gomes. E aí depois eu trarei muito mais, como por exemplo a esposa de Bruno Gimenez, que é uma especialista também em relacionamentos. E essa é a proposta, uma das propostas de A Fênix. Pessoal, era isso. Uma boa noite, um feliz resto de semana, final de semana de descanso, lazer e tudo de bom para vocês, hoje, amanhã e sempre. E o meu muito obrigado. Valeu, tchau, Deus abençoe.